tarde, meu nome é Carolina. Estou aqui para tentar facilitar um pouco a vida de vocês das marcações na CLT, tá bom? E aí a gente vai ver o que é que vem no edital, mais importante, porque acredito eu que assim como eu, na minha vez, não fiz a leitura do edital, vocês também não fizeram e nem vão fazer, tá? Então, pronto. Então, para isso, a gente vai fazer aqui uma análise do que mais a gente tem necessidade de saber, tá? Até para chegar lá na hora, quando a gente sabe, a gente tem mais facilidade de expressar, né? Passar para o outro e dizer que você está certo ou não, dependendo do nervosismo de vocês. Tá bom? Mas a gente vai aqui, vocês vão tirando as dúvidas de vocês, a gente vai respondendo, ok? Sem problema nenhum. Coloca no slide, por favor. Aqui, ó, eu coloquei algumas dicas, tá? Isso aqui são formas que eu fiz quando eu fiz a minha OAB e toda OAB que tem aqui a gente vai fazendo dessa mesma forma e vocês vão adequando. Não necessariamente vocês têm que fazer do jeito que eu tô dizendo, tá bom? Eu vou dar uma luz e vocês vão colocar do jeito que vocês acharem que é melhor, tá? Como foi que eu estudei para a segunda fase? Eu não perdi uma aula, né? Eu sentava aqui logo na frente, era o Alexandre assim em cima de mim, né? E eu não passei de primeira na primeira fase. Na segunda eu passei de primeira. Quando eu fiz a primeira fase, eu queria desistir. Ia desistir de tudo. Aí falei para o Alexandre que queria mais fazer, que isso era mundo injusto, né? Muito humilhante, tal. Não ia mais fazer. O Alexandre, não, tenha calma, tenha paciência, vai dar certo. Aí eu disse, não, vou mais não. Ele, não, eu faço o seguinte, faço o meu curso de segunda fase, você vai me ajudar com algumas coisas. E assim, eu fui para o curso de segunda fase. E eu não faltava uma aula nesse curso, eu não ia fazer a prova. Não estava esperando anulada, não estava, eu era descrente das anuladas, né? Mas eu fui fazer o curso. E depois, quando fiz a outra prova, eu fiz as 10 de trabalho, processo de trabalho, errei uma. E fui para a segunda fase. E aí a minha segunda fase foi no final do ano, a pior que tem, porque todo mundo vai para as confraternizações, né? E aí eu fiz uma promessa, que eu não podia faltar uma aula. E não faltei, uma aula. Quando chegou um dia antes de RO, eu fui para casa e me ligaram, quando eu não era aqui, era num outro curso, e me ligaram dizendo, me perguntando se eu estava em casa, né? E aquelas ligações que você sabe que tem algo errado. Tá fazendo o quê? Tá, já almoçou? Tá deitada? Tá não sei o quê? Resumindo, meu ex-namorado tinha falecido. E ele suicidou. Tá? Então a forma que foi, né, já foi bem impactante. Quando foi no outro dia, onde eu estava? Na aula. Eu tinha prometido, era uma promessa minha. O Alexandre ainda olhou pra minha cara e disse assim, minha filha, não se preocupe não, depois você vê ele, lá no futuro você vê ele. E eu fui pra aula. Naquele dia, eu não sei nem o que foi que o Alexandre disse, ele tava dando RO. Eu lembro disso, ele tava dando RO, eu estava onde eu sempre sento, normalmente a gente sempre senta nos mesmos locais, né? Pronto, aí eu sentei no mesmo canto, não lembro o que foi que ele disse, mas assisti a aula toda, era promessa, não podia faltar uma aula, e assim eu fiz. E o que foi que caiu na minha prova? RO. Tá? Por que eu conto essa história? Ah, é pra ter pena. Não, não é. É só realmente para vocês colocarem na cabeça de vocês que é um período que vocês vão abdicar de certas coisas, mas depois vocês vão estar colhendo os frutos. Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou advogado, coordeno um escritório que advoga para um banco, o setor trabalhista. Estou realizado, ainda quero mais coisas? Quero. Mas eu precisei passar por isso para estar onde eu estou. Tá? Então, dificuldades todo mundo tem. Dores, todo mundo tem. Não estou dizendo que a minha é maior, menor, como é, não importa. A dor é de cada um sabe o que está sentindo. Né? Mas a gente, infelizmente, tem que abdicar de algumas coisas, tá? Então, eu sempre conto essa história para vocês tentarem se espelhar e fazer a mesma coisa, tá certo? Então, aulas é importante? Muito. Quem já foi para a prova, quem já fez segunda fase, está na repescagem, sabe que quando chega lá na prova, a gente fica ouvindo o Alexandre falando no ouvido da gente. Ah, não acredito nisso, mas é. Quem já foi sabe que você está vendo aqui ele falando no seu ouvido. E é desse jeito mesmo, por isso que é importante as aulas, tá? Na minha prova, tinha 2 questões que eu sabia a súmula decorada. Eu nem fui pesquisar, nem fui ver. Eu sabia que era a súmula 414, botei lá, resolvi. Mas por quê? Porque eu estava assistindo às aulas
e estudando, tá bom? Gente, só um parênteses, eu falo muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam que eu dou uma diminuída, tá? Livro de teoria, vou ler? Deve. Por quê? Porque você precisa saber o recheio. O que é que você vai argumentar, o que é que você vai colocar. Você precisa ter pelo menos uma noção do que você está fazendo. Cópia de peças, também. Ah, Carol, eu tô com preguiça, tá? Por exemplo, tem um aluno daqui que eu dou aula particular para ele. Tá com preguiça? Tudo bem, não tem problema não. Vamos fazer o seguinte, faz o endereçamento. Não tem os tópicos, hora extra, intervalo entre a jornada, não tem? Sai copiando só eles. Pega um dia e sai copiando só o pedido. Porque aí você sabe, ah, mas vou fazer da reclamação ou da contestação? Gente, reclamação você está pedindo, contestação você está dizendo que ele não tem direito. Se você sabe fazer da reclamação, você sabe dizer também que ele não tem direito. Tá? Então tá com preguiça de copiar tudo? Faz assim, é estratégia, cada um utiliza. Como foi que eu fiz? Copiei todas. Todas as peças. Como eu já tinha feito um curso antes, que eu não tinha passado, eu já sabia muita coisa. Sabia sim, né? Tinha noção de muita coisa. E aí o que foi que eu fiz? Eu terminei de estudar uma semana antes da prova. Não tinha mais o que eu fazer, eu já tinha inventado de tudo. Vocês vão ver no livro de vocês, tem muita coisa que foi eu que coloquei, porque eu estudando eu fazia e aí fui colocando para facilitar a vida dos próximos, tá? Então foi o que eu fiz, saí gravando. Reclamação trabalhista, endereçamento, excelentíssimo, aí fazia. Qualificação, justiça gratuita, tarará, pedido. Pronto, contestação, como é o formato, endereçamento, qualificação, as preliminares, colocar o formato. Uma semana antes da minha prova, eu só tocava isso no meu rádio. Só. Eu entrava no carro, estava ouvindo. Pronto, certo? As resoluções de questões, simulados e o tempo de vocês. Por quê? Lá na prova, tem o peso da aprovação de vocês, tá? Então, eu faço muito rápido. Eu sou muito acelerada, eu falo rápido, eu faço minhas coisas rápido. Então, eu sou rápida em tudo que eu faço. E aí, eu fui fazer minha prova. Na hora, eu identifiquei que era um RO, coloquei. Aí, fui para as questões. Estratégia minha. Por que, Carol, que você foi primeiro para as questões? Nos simulados, eu identifiquei que era melhor assim. Mas por quê? Porque eu chegava lá, eu estava com a cabeça fria. Eu não estava cansada. E onde é que eu preciso pesquisar? Nas questões. Então, eu fui fazer primeiro as questões. Eu identifiquei isso como nos simulados, tá? E depois fiz a peça. Aí vocês fazem realmente do jeito. Eu posso fazer assim, a Thaís, se quiser identificar que o jeito dela melhor é na peça, faz, ok? Aí, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver aqui o formato da prova, né? Uma análise de uma parte do edital e como fazer as benditas remissões e marcações. Vixe? Deixa eu passar aqui. Pronto, a prova de vocês, ela é dividida em duas partes, né? A primeira parte tem a peça profissional, que vale 5 pontos, tá certo? E a segunda parte, 4 questões discursivas sob forma de uma situação problema. Ele vai lhe dar um problema, você vai resolver, e cada questão vale no máximo 1,25, tá? Normalmente vem com 2 itens, pode vir só uma questão? Pode. Faz tempo que não acontece isso, eu estou dizendo desde o 15º exame, que foi o que eu fiz, faz tempo. Então, vem 2 itens, itens A e item B, uma 0,65 e uma 0,60, tá? Aqui, vocês têm 5, na primeira parte da prova, vocês têm 5 folhas com 30 linhas cada. E para cada questão, você também tem uma folha com 30 linhas. Primeiro, você recebe o rascunho. Ah, Carol, mas por que tu colocou esse rascunho aí? Porque a gente já teve um aluno que fez a prova toda no rascunho. E entregou no rascunho. Quando ele foi entregar no rascunho, foi que a mulher disse, é o rascunho. Então, esse nome aqui, bem grande, é o rascunho. Então, não façam a prova nele, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, porque na hora do nervosismo, tá? Outra dica, eu não fiz a peça para depois passar limpo. Fiz os tópicos, porque não dá tempo. Fiz os tópicos e fui fazer, depois fui realmente só passar a limpo. E como eu estava falando, como eu sou muito rápida, eu baixei minha cabeça, fiz a prova, quando eu levantei, eu olhei assim, ó, só tinha eu e mais 3 pessoas.
Os 3 últimos têm que sair juntos. Aí eu disse, não, eu vou embora daqui. Eu não comi nada, eu não bebi nada, eu realmente só fiz a minha prova. Aí eu já tinha, faltava um item. O Alexandre que não me escute, mas eu chutei. E eu acertei. Eu tinha uma noção do que era. Eu sabia que eu tinha, era sobre perícia. Eu sabia que eu tinha as formas de perícia, eu disse, eu vou chutar nessa aqui. Coloquei, não coloquei o artigo, deixei de ganhar 0,10 pelo artigo, mas eu não deixei em branco. Então, meu conselho para vocês, se você tem uma noção, não deixe em branco, né? Quem sabe você vai e acerta, tá bom? Mas atenção para não fazer a prova no seu rascunho, por favor. Porque senão esse rapaz, ele teve que fazer a prova dele de novo no outro exame, porque realmente não deu tempo. Oi? Coloca só os tópicos no rascunho e depois você vai só fazendo o desenvolvimento, tá bom? E aqui, os itens mais importantes para a segunda fase. O caderno de texto definitivo da prova prática profissional não poderá ser assinado, rubricado e ou conter qualquer palavra ou marca que eu identifique em outro local que não apropriado, capa do caderno, sob pena de ser anulado. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da prova prática profissional e a eliminação do examinando. As provas daqui, antigamente, quando eu era presidente da comissão do exame de ordem, elas eram corrigidas em Minas Gerais. E hoje, eu não sei se continua lá, tá? Mas uma coisa é certa, elas não são corrigidas aqui. Então, você não sabe quem é que vai corrigir sua prova. O que é que acontece? As provas saem daqui, elas vão para a FGV e lá eles fazem essa distribuição, eles fazem esse escaneamento e fazem a distribuição para os corretores, tá? Então, eu vou lá, tá aqui a minha prova. Cheguei lá na última linha, vou assinar e vou colocar aqui, vou botar advogado. Aí vou botar meu nome. Carolina. Eliminada. Ah, não. Eliminada. Não pode. Ah, não, mas então tá, tudo bem. Não vou botar meu nome, mas sabe o que é que eu vou colocar? Um coração. Porque aí a pessoa vai saber que aquela prova é da Carolina lá de Fortaleza. Ela não vai saber que é minha, mas não pode. Tá bom? Eles não permitem. Então, vocês façam de acordo com como tem no livrinho de peça de vocês. O caderno de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova prática profissional, devendo obrigatoriamente ser devolvido ao fiscal de aplicação ao término da prova, devidamente assinado no local indicado. Na primeira fase vocês não colocam o dedo e assinam, na segunda fase também, tá? Vai ter o cantinho lá que vocês vão assinar. E aí a folha de vocês, lá em cima, ela vem tipo um código de barra e uma numeração. É assim que vai ser identificado lá para eles, tá? Então, o único local que você vai assinar, na capa do caderno. O caderno de rascunho é de preenchimento facultativo e não terá validade para efeito da avaliação, podendo o examinando levar consigo, certo? As provas práticas profissionais deverão ser manuscritas em letra legível. Eu amo isso aqui. Letra legível. Minha letra é horrível. Faça letra de forma. Quando você... Eu não sei alguém aqui se tem costume de pegar provas para corrigir. Mas você pegar uma prova para corrigir, você não entende nada. Pronto, você foi no médico. O médico lhe deu... Você entende o atestado do médico? Eu não entendo. Você não entende, eu fico decifrando. Hoje em dia eu pego... Meu pai e meus irmãos são médicos, eu tenho... assim, mais ou menos, né, eu treino para entender. Hoje em dia, quando eu pego um processo que tem atestado, eu vou entendendo pelas deduções, né, o que é, mas é uma coisa que você não tem muita facilidade em entender, mas algumas coisas eu preciso fazer. Por exemplo, no meu trabalho, eu preciso pelo menos tentar entender aquilo, eu preciso tentar decifrar aquilo, mas você acha que quem vai corrigir sua prova vai fazer esse esforço? Não vai, tá? Aquilo ali é um trabalho extra para ele. Então, ele não vai se esforçar nada para tentar entender sua letra. Se sua letra for feia, que pena. Faça uma caligrafia, faça letra de forma, tente ali, gaste mais o seu tempo para fazer uma letra melhor,
tá certo? Pense nele. Se fosse eu corrigiria isso aqui? Não, tá? Então, por favor, letra legível. Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não sendo permitida interferência ou participação de outras pessoas, salvo se tiver alguma deficiência. Até aqui, alguma dúvida? O examinando receberá nota 0 nas questões da prova prática profissional em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não determinado no subitem anterior. Na redação das respostas às questões, o examinando deverá indicar o item que ele está respondendo. Então, eu tenho lá, aqui a minha folha da prova e a questão trouxe 2 itens. Então, eu tenho que identificar. O item A, respondo o item A e o item B. Ah, Carol, mas eu sei o item B e eu não sei o A. E aí, eu vou pular a questão e não vou fazer o item B, o que é que você faz? A gente não vai precisar das... Eu tenho 30 linhas, em tese, 15 para cada. 15 para o item A, 15 linhas para o item B. A gente utiliza isso tudo? Não. Então, o que é que eu faço? Eu coloco aqui o item A. Quando for lá na 15, eu coloco o item B. Resolvo o item B. Depois, se eu souber o item A, vou lá e respondo. Tá certo? Mas na ordem que tá lá. Ok? O examinando que indicar somente uma alternativa, na sua resposta e não assinalar a alternativa subsequente, terá corrigida somente a que estiver indicada. Ou seja, botei a A, pulei uma linha e coloquei a B. Só que eu esqueci de colocar o item B. Perdeu. Só vai o item A. Tá certo? Então, recebeu o seu prova, coloca lá na primeira questão A, B, para não ter problema de esquecer. Aqui a quantidade de linhas. 30 linhas para cada questão, a gente já falou. A ordem de transcrição também, ó. Ele repete muito. Ordem de transcrição, 30 linhas. Quando da realização das provas, práticas profissionais, caso a peça profissional e ou as respostas das questões discursivas exigem assinatura, palavra advogado. Ao texto que contém outra assinatura, será atribuída a nota 0 por se tratar de identificação. Também já disse. E aqui ele coloca como que faz, né? Data, 3 pontinhos, advogado, 3 pontinhos, advogado XXX, só advogado, permitido. Para a realização da prova prática profissional, o examinando deverá ter conhecimento das regras processuais inerentes ao fazimento da mesma. O texto da peça profissional e as respostas às questões discursivas serão avaliados quanto à adequação ao problema apresentado, ao domínio do raciocínio jurídico, à fundamentação e sua consistência, capacidade de interpretação e exposição. Aqui pode ter do tribunais, né? Por isso o livrinho de súmulas de vocês. Ok? Até aqui? Pronto. Aí eu disse pra vocês que tinha que estudar, né? E aí vocês têm que identificar como que vocês conseguem assimilar melhor a matéria. Ah, eu consigo estudando, eu consigo lendo, eu consigo... Enfim, da forma que você realmente conseguir. Eu, Carol, gosto muito de gráficos. Eu gravo mais. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer, ó, planilhas. Aqui eu coloquei as formas de rescisão do contrato de trabalho e aqui eu coloquei as verbas. Aí, o que é que eu começava a fazer? Aviso prévio, sem justa causa, tem aviso prévio, aí eu marcava se tinha um X, se não tinha, eu deixava em branco. E aí, quando eu queria revisar, eu só pegava a minha tabela e fazia. Outra coisa, isso aqui foi do meu, ó. Ainda tá com o CPC antigo, tá certo? Essa tabela, hoje em dia, tá no livro de vocês. Se eu não me engano... Posso pegar esse livro aqui? Eu não sei se é nesse ou no 2. É o... Pronto, tá aqui, ó. Eu passei ele... Página 240 do livro de vocês. Tem do livro 2, tá certo? Tem a tabelinha com todas as peças trabalhistas. Aqui o nome, a fundamentação que ele tem e aqui a estrutura. Como assim a estrutura? Fato, fundamento, pedido. Fato preliminar, prejudicial. Preliminar vem antes prejudicial ou vem a prejudicial antes? Como é? Prejudicial é com resolução do mérito, sem resolução do mérito. Aí isso tudo tem aqui, tá? Consignação e pagamento. Para que a consignação não é específica para alguma coisa? Aí também tem aqui,
tá certo? Então, isso aqui, eu passei pra cá, por quê? Porque quando eu fui fazer a minha prova, me ajudou. Isso aqui era o que eu gravava, que eu escutava. E aí, coloquei, obrigada, no livro de vocês. Isso eu identifiquei que me ajudava. Então, vocês têm que começar também a identificar o que ajuda vocês. E aqui, o tão famoso anexo 3, que é o que realmente vai importar para o dia da prova de vocês. O que pode e o que não pode. Ai, Carol, assisti tua aula, mas estou em dúvida, então não acredito no que você disse. Vai lá no anexo 3. O que pode e o que não pode está aqui. Um dia antes da prova, Alexandre dá para vocês uma folhinha do anexo 3. Pega essa folhinha, coloca dentro da sua CLT. Quando você for entrar na sala, o advogado vai ver sua CLT, como que a gente faz essa... Aqui, ó, tá aqui a CLT, né? E aí, tem 2 fiscais na sua sala, um obrigatoriamente é advogado e o outro qualquer pessoa, tá? E o advogado, ele vai fazer essa análise na sua CLT. Normalmente, quando eu entro na sala para fazer, eu faço o seguinte, eu pego a CLT aqui, ó. Aí eu pego um bloco. Aí eu faço assim. Aí pego outro bloco. E assim eu faço a análise de toda a CLT. Ah, Carol, desse jeito não tem como você fazer a análise toda. Tem. Acreditem em mim. Tem. Certo? A gente consegue identificar aqui, ó. A pessoa vai olhar, ó. Aqui passa de folha em folha, ó. Esse aqui, por exemplo, tem um negócio aqui gravado que eu não sei o que é. Aí a gente vai e olha. Tá certo? Então, continua com dúvida, mesmo assim, vai lá no anexo 3, tá? Outra coisa, assim como vocês não fizeram a leitura do edital, o advogado também não, tá? Isso aqui, esse edital aqui eu fiz hoje de manhã, é do 32º exame. Eu fui lá no edital e coloquei aqui. Por quê? Porque vai que mudou alguma coisa. Então, eu tenho que estar atualizada. Eu fiz o 15º exame, a gente está no 32º, já faz tempo. Então, se eu vou lá, pro dia da prova, fazer uma fiscalização, eu passo o domingo inteiro lá, para ganhar uma miséria, vocês chegam lá na prova 1 hora, para entrar, né, na prova, para começar a prova 1 hora. A pessoa que vai fiscalizar vocês, ela entrou às 9. Ela chegou lá às 9 horas, tem uma pessoa fazendo uma reunião no ouvido dela, ela passa aquele tempo todinho ali, ó, parada olhando para você, é chato. Para ganhar R$160, tá? Então, pronto. Então, a pessoa não vai ler o edital. Não faz parte do trabalho dela. Ela vai ali fiscalizar, se ela achar alguma coisa, bem. Se não achar, deixa para lá, certo? E o que é que acontece? Alguns são chatos. Ah, Carol, você está falando isso para assustar a gente. Não, eu estou falando isso para vocês irem preparados, tá? Nem todo mundo tem a calma de indagar com a pessoa. Nem todo mundo tem essa... é lady, né? Tem gente que já vai logo e escolhendo o fiscal. Não adianta. Infelizmente, lá é ele que vai mandar. Então, você tem que fazer o quê? Na classe, dizer, olha, onde é que não pode? Tá aqui o anexo 3, leia agora. Eu posso fazer isso, tá? E depois que ele fizer caso tenha esse problema, ele lê, você guarda esse papel. Não joga fora, mas não deixe, por favor, dentro da sua CLT. Não deixe, tá? Oh, eu posso colocar aqui embaixo, eu posso colocar aqui dentro da minha bolsa. Por quê? A fiscalização, ela dura toda a prova. Não é porque ela olhou o seu material 1h da tarde que ela não pode olhar o seu material às 16 horas, às 17 horas. Ela pode. Ela pode parar, só um momento, você pode parar aí sua prova? Deixa eu ver aqui o seu material e olhar tudo de novo. Ela pode parar, fazer sua prova e ficar assim, ó. Na sua prova todinha. E o pior é que você vai dizer isso pra ela vai ficar com raiva de você. Aí vai falar, é chato, mas pode acontecer. Eu não tô falando isso pra amedrontar, não. Não, é realmente pra vocês estarem preparados. Hoje em dia eu não sou mais presidente, mas eu faço parte da comissão do exame de ordem. Então, provavelmente na segunda fase, todas eu ia, né? Não fui na última por causa da pandemia e não sei realmente se eu vou nessa. Mas, normalmente o que é que eles fazem? Eles chegam lá e falam assim, ó, fulano na sala tal, cadeira tal, a gente está suspeitando. Aí o que é que a gente faz? Eu já fui,
paro e fico. Ah. Mas é porque se a pessoa está fazendo coisa errada. Aí eu fico, ó. Estavam com suspeita com escuta. Tava com suspeita que a pessoa estava com escuta. Aí eu fiquei aqui, ó. Olhando. Aí tinha um saco. Aí eu fiquei olhando pro saco. Aí ele pediu pra ir ao banheiro. Eu disse, ele não tá com escuta. Porque se ele tivesse com escuta, ele não ia pro banheiro. Porque tem com detector, ele não tá com escuta. Aí ele saiu pra ir pro banheiro. E aí tinha um saco. Aí eu vou molhar o saco. Aí não tinha nada. Mas eu fiquei, acho que uns 15 minutos do lado, ó. Parada, olhando. Tá? A gente tá lá pra assegurar que o exame seja feito da forma correta. Tá? Eu não tô lá por vocês, eu não tô lá pela FGV. Na verdade, eu estou lá para fiscalizar a FGV. Tá? Então, eu tenho que ter essa fiscalização. Então, se tiver alguma coisa, pode ser quem for. Se tiver realmente errado, a gente vai ter que pegar o material. Tá certo? Então, não tentem fazer nada disso. Então, aqui, ó, o edital, o anexo 3. Aqui, ó, permitido. Legislação não comentada, não anotada e não comparada. Os códigos, inclusive os organizados que não possuem índice estruturando roteiro de peças. Como são esses códigos aqui? Estruturando roteiro de peças. Há um tempo atrás, a Saraiva fez um vadimeco, que lá atrás ele tinha uma aba que abria não sei quantas folhas. Nessas abas que abriam, ele falava assim, reclamação trabalhista. Aí colocava os artigos da reclamação trabalhista. Contestação, aí colocava os artigos da contestação. E ele fazia isso com todas as peças. Ele estava estruturando, tá? Então não pode. Essa de vocês está tudo... Olha o material e o cara continua... A gente vai chegar com isso, a gente vai chegar lá. Súmulas, enunciados, OJs, inclusive os organizados, desde que não estruturem roteiros de peças. Introdução aos códigos, instruções normativas, índices remissivos em ordem alfabética ou temáticos, desde que não estruturem roteiro de peças processuais. Exposição de motivos. Essa exposição de motivos, uma vez, a gente foi chamado para ver. Porque numa prova de penal, acho que não, quem tem vadimeco vai ver que lá atrás tem alguma exposição de motivos, mas pode, tá? Regimento interno, resolução dos tribunais, simples utilização de marca-texto, traço ou simples remissão a artigos ou a lei. Separação de códigos por clips, utilização de separadores de códigos fabricados por editoras, que são aqueles que vêm na CLT de vocês. Esse aqui, ó. Tá? Não tem problema, pode utilizar. Vamos chegar lá. Observação. As remissões a artigo ou a lei são permitidas apenas para referenciar assuntos isolados. Quando for verificado pelo fiscal ou advogado que o examinando se utilizou de tal expediente com o intuito de burlar as regras de consulta previstas neste edital, formulando palavras, textos ou quaisquer outros métodos que articulam a estrutura de uma peça jurídica, o uso do material será impedido sem prejuízo das demais sanções cabíveis ao examinando, vulgo processo. Certo? E aqui os proibidos, o que é que eu não posso? Código comentado por mim ou por outra pessoa, pela editora. Anotado, comparado ou com organização de índice estruturando roteiro de peças, jurisprudências, anotações pessoais ou transcrições, xerox, utilização de marca-texto, traços, símbolos, post-its ou remissões a artigos ou a lei de forma a estruturar roteiro de peças e ou anotações pessoais. Seta. Pode? Não. Tá? Às vezes a gente puxa assim a seta, né? Mas aí a gente vai ver, tá? Utilização de notas adesivas manuscritas em branco ou impressas pelo próprio examinando. Utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico em branco. Impressos na internet, informativos de tribunais, livros de doutrina, revista, apostilas, calendários e anotações, dicionários, legislação comentada, anotada, comparada. Súmulas, enunciados e OJs comentados, anotados ou comparados. Em resumo, anotado, comparado, comentado, não pode. Por que está falando da utilização de marca-texto na foto? Se você estiver estruturando. Tá? Mas assim, marcação pode, né? Pode.
Eu vou ensinar para vocês como a gente vai utilizar e eles não pensam que você está estruturando. Hã? Vamos lá, ó. Esse aqui é o anexo 3 ainda, tá? Quando possível, a critério do fiscal advogado e dos representantes da seccional da OAB presentes no local, poderá haver o isolamento dos conteúdos proibidos. Grampo, fita adesiva, destacamento ou qualquer outro meio. A pessoa pode arrancar as folhas da sua CLT. Tá bom. Tá certo? Tá aqui, ó. Destacamento ou qualquer outro meio ela pode fazer. Caso, contudo, seja constatado que a obra possui trechos proibidos de forma aleatória, ela vai tomar a sua CLT. Tá? Será recolhido e impedido o seu uso. Bem aqui ele diz o seguinte, ó, a critério do fiscal advogado e dos representantes da seccional da OAB presentes no local. É a comissão que vai estar lá, se tiver. Se não tiver, vai ser de modo arbitrário do fiscal advogado, tá? Eu não sei, ainda não foi comentado nada acerca dessa prova, se a comissão vai ou não. Na passada foi orientado que a gente não fosse, por causa da pandemia, né? Essa ainda não falaram nada. Mas caso tenha alguém lá, tá? Da comissão e ela implicou com o seu material, peça para chamar alguém. Ah, chama aí a Carol. Não, chama alguém da comissão, chama alguém da OAB, tá? Que possa vir aqui e explicar, certo? Não tem problema nenhum. Não tem ninguém da OAB lá, pode chamar o coordenador da aplicação da prova, sempre tem um representante da FGV. Se eles estão em dúvida, eles mesmos colocam no grupo deles e eles têm a resposta e aí vai dar na sala, certo? Os materiais que possuírem conteúdo proibido não poderão ser utilizados durante a prova, sendo garantida ao fiscal advogado a autonomia de requisitar os materiais de consulta para nova vistoria minuciosa durante todo o tempo de realização do exame. Olhou no começo, quer olhar no meio, quer olhar no final, tem problema, tá? O examinando que durante a aplicação das provas estiver portando e utilizando material proibido, ou se utilizar de qualquer expediente que vise burlar as regras deste edital, especialmente as concernentes aos materiais de consulta, terá sua prova anulada e será automaticamente eliminada do exame. Hoje em dia, como é que é feito isso? Você continua fazendo a prova e você não sabe que foi eliminado. A pessoa não chega para você e diz assim, ó, infelizmente, ó, tá vendo essa anotação aqui, ó, você já tá fazendo sua prova. Infelizmente você tá eliminado. Se você quiser ir embora, pode ir. Não. Você faz sua prova inteira e o fiscal advogado anota na ata, consta na ata. E quando você for receber o seu resultado, vai aparecer uma tela ali que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Então não adianta a gente tentar burlar qualquer coisa na hora da prova, da realização, tá certo? Porque você vai continuar fazendo. Eu anotei até aqui, né? A prova de vocês é dia 8, o resultado dia 8/9. Ou seja, um mês depois vai passar um mês, minha nossa senhora, será que eu passei? Será que eu não passei? Né? Então, melhor não arriscar. Eu não arriscaria. Você, no dia da prova, já na noite, ele sai o espelho, igual da primeira fase. Só que na segunda você não consegue ter essa noção da sua nota final. É um pouco diferente. É um mês realmente assim de muita tensão. Se copia a prova no rascunho, Mas eu nunca vi acontecer isso. Eu nunca vi, não é? Porque não dá. Mas sabe por que não dá? Sabe por que não dá? Vou dizer pra vocês. Na primeira fase é ABCD. Não tem jeito de você ter errado. Tem como você ter marcado o gabarito errado. Realmente, na hora marquei 2. Vou ver aqui se aceita, se não aceita, você fica naquela dúvida. Mas na segunda fase, não. Até porque é escrita e às vezes acontece erro, eles erram. Segunda fase só o que tem é erro na correção. Então a gente não vai pra lá pra tirar 6. A gente vai pra tirar 10, 9, o que for, porque tem os erros deles, tá? Pronto. Aí aqui chegou no que vocês mais gostam. As marcações. Como é que eles pensam que é fazer a marcação, questão de estruturação? Eles pensam que a estruturação é assim. Reclamação trabalhista, vou marcar tudo de rosa. Contestação, eu vou marcar tudo de verde. RO, eu vou marcar tudo de vermelho. Recurso de revista, eu vou marcar tudo de verde.
E assim você vai fazer um arco-íris na sua CLT. Eles pensam que você estrutura peça assim. Isso não é uma estruturação de peça. Até porque, como é que você vai fazer essa divisão de cores? Porque, por exemplo, a mesma coisa da reclamação trabalhista, eu uso no RO, eu uso na defesa, eu uso em todos os outros. Mas na cabeça deles é isso. Então, se eles pegam sua CLT, tá? Seu vadimeco, o que for, e eles começam a olhar que aquilo, vixe, isso tudo aqui de uma cor, o que é isso? O que é isso aqui? Né? Então, como foi que eu fiz para não ter esse problema? Eu fiz tudo colorido. A minha CLT, se ela fizesse assim, no meio, ela era toda colorida. Então, se ela perguntasse assim, por que isso aqui tá de uma cor, isso aqui tá de outra, isso aqui tá de outra, eu não tô estruturando nada, ela tá toda igual, então só pode cair uma peça. Essa era a resposta que eu tinha na ponta da língua, né? Se eu tivesse coragem na hora, que eu não sabia como é que tava meu nervosismo, mas a minha fiscal foi ótima, graças a Deus. Tá? Então, como foi que eu fiz? Eu separei 4 cores. Aí eu usava o amarelo, eu grifava tudo que era comum. Ah, Carol, pra mim tudo é comum. Não é assim. É o principal. Tá? Porque tem gente, tudo comum é a folha todinha amarela, né? Pinta, mas não é assim. É, tudo, a folha inteira. Laranja eu marcava os prazos, datas e números. Tudo que tinha prazo, data, número, qualquer coisa eu marcava de laranja. Por que eu fazia essa diferenciação? Porque, por exemplo, na minha prova teve uma questão de FGTS e ela perguntava um prazo. Eu já tinha lido a lei de FGTS antes. Vocês vão ler as leis mais importantes antes, por favor. Porque se você for deixar para ler na hora, não vai dar tempo, tá? Então eu já tinha lido a lei antes e ela me perguntava um prazo. O que foi que eu fiz? Fui só atrás do laranja. Eu não fui ler novamente. Era prazo, eu sabia que estava um laranja. Pronto, achei aqui, ixi, é esse aqui? Não, não é esse que ela quer. Pulei pro próximo, é esse aqui, pronto, e achei minha resposta, tá? Rosa, eu marcava o que era exceção, tudo que era exceção, salvo, tal, eu marcava rosa. E verde, eu marcava os princípios ou as remissões. A CLT de vocês, ela é organizada. Então, logo após o artigo, ela tem as remissões embaixo, que a gente faz essas remissões. Só que quando tem muita remissão, chama muita atenção. E aí eu tinha medo. Tem problema? Tem um limite de remissão no edital? Não. Você pode botar 1000, quantas você quiser. Não tem essa limitação. Mas você concorda comigo que chama atenção? Chama. Então, o que é que eu fazia? Eu grifava. Por exemplo, lá no artigo 4 do aviso prévio, tá? Lá no artigo da CLT do aviso prévio. Embaixo do artigo, eu tenho certeza que na CLT de vocês, ela tem a OJ 82. Eu tenho certeza. Só que para evitar que eu escrevesse e ficasse mais um artigo, o que é que eu fazia? Eu grifava só a OJ 82 de verde lá embaixo. E os princípios? Se na súmula da sua resposta, se na OJ, se no artigo, o que for, tiver algum princípio, no seu espelho de prova vai ter esse princípio. E nem sempre o princípio vem princípio da inalterabilidade, por exemplo. Ele não vê o nome princípio antes, mas eu sei que a inalterabilidade da cláusula é princípio. Então, eu marcava de verde. Certo? Até aqui? E aí, com isso, o que é que acontecia? Toda a minha CLT, ela era marcada de uma forma única. Então, se ela viesse falar para mim, você está estruturando. Aonde que eu estou estruturando? Se ela está toda igual, então só cai uma peça. Certo? Aqui era a minha CLT, na época eu podia usar post-it, hoje em dia não pode mais, tá? E o que é que mais me ajudou na marcação da CLT? Essa divisão aqui, ó. Vocês estão vendo aí que tem o clipe, aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo esses clipes? O que era isso aqui? Era o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, Z. Por quê? Porque na hora que eu fosse pegar a minha CLT, você está em dúvida numa questão. Para onde é que você vai? Para o índice. Então, quando chega lá no índice, você vem aqui, ó, você já abre na letra que você quer. Isso faz o quê? Economiza o seu tempo. Então, eu fazia isso tanto na CLT quanto no livro de súmulas. Economia de tempo. Então, eu vim aqui, ó, porque já pensou, tá aqui, eu quero a letra F. Ixi, eu tô na H, volto. Vixe, agora eu fui para C. E vou ficar nesse vai e vem. Quantas vezes eu vou ficar nesse vai e vem? Então, aqui, ó, com o clipe eu já
já conseguia ir. Eu não tenho como... Ah, Carol, então vamos fazer o seguinte, eu vou marcar um clipe no artigo 840. Aí você põe o clipe lá no 840. Aí você começou a estudar e disse assim, eu vou botar um clipe no 847. Ah, eu vou botar um clipe no 895, no 896, no 897, lá no 539 do CPC. Aí o CLT vai ficar cheio de clipe. Aí pronto, caiu uma reclamação trabalhista. Você sabe que aquele clipe ali é o do artigo que você quer? Você não sabe. Então, pra que você vai fazer? Pra que você vai encher seu CLT de coisa? Outra coisa, esses aqui, ó. Esses que já vêm pela própria editora. Esses vem um mundo. Você precisa marcar tudo? Não. Marca o principal. Porque o outro, você não vai ficar lendo aqui o que, índice remissivo, não sei o que, não sei o que. Você não vem atrás da lei e tal. Aqui tem assim, ó, a gratificação natalina, a lei de greve, tá aqui. Quando você quer saber, você vai lá no índice remissivo e olha. Tá certo? Então, aprendam a economizar o tempo de vocês. Isso aqui depois eu explico. E aqui era o meu, a minha CLT. Ó, aqui, ó, fica vedada, eu não marcava de rosa. A dispensa do empregado sindicalizado a partir do momento do registro da candidatura até um ano, ó, laranja, salvo, rosa. Certo? E fazia as remissões. Depois vamos falar sobre isso também. Certo? Ó, aqui, ó, é o artigo 7º, ó, tudo marcado, ó, as datas. Aqui, ó, porque é rosa? Rosa não é exceção? Tem um artigo dizendo que isso aí não se aplicava às domésticas. Aí eu marcava de rosa e eu sabia lá no artigo. Isso aqui, o que é proibido? Isso aqui. Tá? Isso aqui foi uma CLT que a gente pegou no dia da prova e que tinha todas essas anotações. Não, ainda falta isso. Tá? Então a pessoa anotou. E a pessoa anotou aonde? No índice. Tá? Então, assim, não serviu para pensar o que foi que aconteceu. Nesse caso, todo o índice dela foi isolado. Não, eu isolei. Eu tirei só um momentinho que eu vou tirar aqui a foto. Aí tirei a foto e isolei. Até porque a gente tira essas fotos posteriormente. Se a pessoa falar, ai, não era, não tava, né? Então, a gente, para se resguardar, a gente tira as fotos e eu botei, fita adesiva em todo o índice dela. Ela continuou fazendo a prova, porque eu verifiquei que era só no índice. Só que ela fez a prova toda sem índice. Não, porque foi pegue antes. Se durante a prova, se a pessoa não tivesse visto isso antes de começar a prova, e ela estivesse fazendo a prova e fosse verificada, ela estava desclassificada. Certo? Pronto, esse aqui é uma prova de um ex-aluno nosso e que ele veio para a gente fazer um recurso, tá? Ó, ele fez o endereçamento, prestem atenção. Excelentíssimo senhor juiz da 99ª Vara do Trabalho, Salvador, Bahia, deixou aqui o processo, fez a qualificação. Quando ele errou, ó, quando erra, faz o quê? Passa um tracinho simples, tá? Não precisa você colocar uma seta e dizer, isso aqui tá errado, ou riscar. Não precisa. Risca e pronto, continua. Pessoa jurídica inscrita sob o CNPJ, tarará, seu advogado, interpor, RO, colocou o artigo do RO, inciso 1º, apresentada em reclamação trabalhista o nome do reclamante, nacionalidade, estado civil, profissão, fazendo pelas razões em anexo, remetendo os autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Custas pagas, de depósito recursal recolhido, notificação da parte contrária para contrarrazões nos termos do artigo 900, termos em que pede espera deferimento, cidade, dia do mês do ano, advogado OAB. Até aqui tudo bem, né? Nenhum problema. Passou para as razões recursais, colocou aqui preliminar de cerceamento de defesa e eu atesto para vocês que essa fundamentação dele está correta.
E aí, a conclusão dele, reclamante requer o conhecimento. Vocês já chegaram em RO? Pronto, no RO a gente tem 3 pedidos certos que a gente tem que ter. Na reclamação trabalhista a gente não pede julgamento totalmente procedente. Pronto, no RO a gente pede conhecimento do recurso para posterior provimento. Aí ele diz o que é para reforma da decisão, por ser improcedente. Requer o julgamento totalmente procedente do pedido tal, tal, improcedente, tal, tal, tal. Protesto, termos em que pede espera provimento, cidade, dia do mês, do ano, advogado. Também atesto para vocês que está tudo certo. O espelho dele. Ó, estrutura, petição de interposição, juiz de primeiro grau, 0.10. Razões recursais ao TRT, citação do artigo 8951. Eu não disse para vocês que ele colocou o 8951? Porque ele só pontuou 010. O 010, ó. Ou é daqui, ou é daqui. Ele pontuou aqui, ó, 010. Partes, indicação do recorrente, empresa, tomadora. Não tinha lá? 0. Preparo, indicação, recolhimento, custo, depósito. Não tinha lá? 0. Cerceamento de defesa. Eu não li pra vocês e a fundamentação dele estava certa. 0. Qual o erro? Ninguém sabe. Ninguém sabe qual foi o erro dele. A única explicação, pra mim, assim, que eu encontrei, a letra. Pois é. Não sei, ele fez, mas não foi aceito. Fez. Não sei o que é. Por isso que assim, ah, Carol, tá deixando a gente nervoso, vai arrancar os cabelos. Não, calma. Não é assim. Eu acho que foi. Eu acho que o que foi que eu achei? Quando eu peguei pra fazer o recurso, o que foi que eu achei? Eu acho que a pessoa começou a corrigir, fazer a correção e foi fazer outra coisa. E quando voltou, disse, já corrigi a peça, vou corrigir as questões. Entendeu? E deixou, eu disse, pronto, no recurso ele vai ajeitar, mas ele não ajeitou. E não vai construir com grau amigo porque tem grau, não? Não. Só não tem, não. Ah. Acabou? Não, eles colocam uma resposta padrão dele que não atendeu aos requisitos. Tararara. Quem recebe o recurso é a mesma pessoa? Não, é outra. Em tese é para ser outra. Para exatamente ter esse segundo. Por isso que eu acho que foi a letra. Assim, não é uma letra ilegível, não é das melhores. Mas dá para entender. Dá pra entender. Eu entendo. Mas eu não sei o que foi que aconteceu. Pronto, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Espelho de correção individual, prova prática profissional, resultado preliminar. Que é direito administrativo, não foi nem. Situação, eliminado. Ocorrência durante a prova. Aí aqui, motivo da eliminação. Examinando a eliminada, portando material proibido a utilizar o sanitário durante a prova. Dispõe o edital que 3.6.21 terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do exame. O examinando que durante sua realização, aí parênteses, né, B, utilizar-se de livros, dicionários, notas e ou impressos que não forem expressamente permitidos e ou que se comunicar com outro examinando. 3.6.15.3.2 bolsas, mochilas e outros pertences do examinando deverão igualmente permanecer ao lado ou embaixo da cadeira do examinando. Todos os materiais de estudos deverão ser devidamente guardados antes do início das provas, não podendo estar de posse dos examinandos quando do uso dos sanitários durante a realização do exame, sob pena de eliminação. Isso aqui, provavelmente, ela foi ao banheiro e foi encontrada com alguma cola, tá? O uso dos sanitários. Tem fiscal dentro do banheiro. Não pense que não tem. Ah, vamos fazer o seguinte, Thaís. Já sei. Sabe o que é que a gente faz? Quando a fiscal riscar 1 hora, a gente, ó, vai pro banheiro. Lá no banheiro eu te digo, se é RO, se é... Aí a gente faz, pronto. Combinado. Chegou lá 1 hora, banheiro. Fui eu e a Thaís. Chega lá no banheiro. Oi, Thaís. E aí, tu fez o quê? Aí a Thaís pega e me diz, tem fiscal lá dentro que você nem sabe que é fiscal. Aí pronto. Aí o que é que faz? Quando você volta pra sua sala com o seu fiscal, ei, ela tava lá no banheiro com a fulaninha. X9, né? Aí pronto, o X9.
Outra coisa, antes da prova, eu vou ao banheiro. Lá na terceira cabine, do lado direito, eu vou deixar uma cópia da minha CLT. Um monte de papel. Aí eu vou abrir a tampa do, né, aqueles sanitários que tem, e vou colocar todos os papeizinhos lá. A gente também olha ali. Não coloca, tá? Uma vez, um colega da comissão tinha uma pessoa que estava direto indo ao banheiro, Até isso a gente observa. Meu povo, a gente passa 5 horas sem fazer nada. Vocês estão fazendo a prova. A gente fica 5 horas sem fazer nada. O que é que a gente faz? Observar. Aí a pessoa estava indo direto no banheiro. Aí a pessoa disse, rapaz, tem alguma coisa errada aí. Né? Vamos ver o que é. Aí quando a pessoa chegou, que foi tirar, né, assim, a calça, caiu um papel. E a pessoa viu. A pessoa comeu o papel. Comeu o papel. Desespero, faz tudo. Mas aí a gente já tinha testado, tem boa fé, tarará, a pessoa foi eliminada. Tá? Então, assim, não tentem fazer isso, porque realmente não vale a pena. Tá? Depois me lembre de fazer uma observação disso. Tá, ok? De comer papel, para não comer papel, tá? Deixa eu voltar aqui só para o primeiro slide. Maquinando aqui as gambiarras. Outra vez eu tava falando para ele lá fora. Eu peguei uma CLT e a gente foi fazer a vistoria e quando eu achei um negócio estranho. Aí eu, vale. Quando eu abri, não tinha um buraco não, tinha assim. Pronto, era tipo nessas folhas aqui, ó, tá vendo? Tem 2 colunas. Aí artigo 80. Aí tinha assim, excelentíssimo senhor juiz, tarará, tarará, tinha uma peça. A pessoa fez um CLT. Ela fez um CLT. O que foi que a gente percebeu? Ela gastou tanto tempo para fazer isso, só que ela não se atentou ao papel. Aí o papel era diferente, a gente pegou por causa do formato do papel. Não, a pessoa ela fez o CLT, não era só. Depois, quando fui analisar, era tudo. Era tudo. Pegou uma. Não é não. Tá? Então pronto, a gente conversou sobre o estudo, o formato da prova, né? 2 partes, fez a análise de parte do edital e do anexo 3, falou das remissões e das marcações. Outra dúvida que vocês têm, vocês pensam, quando o Alexandre fala aula de marcação, vocês pensam que eu vou sentar aqui com vocês e a gente vai fazer todas as marcações, né, e as remissões. A gente não faz isso, porque senão a gente precisa de mais 50 horas para fazer isso no mínimo, tá? A gente não faz isso. Eu tenho um arquivo com essas remissões. Eu não dou. Por quê? Ah, Carol, tu é ruim. Não sou. Não é por isso, eu não tenho problema. Quem quiser ajuda, eu forneço meu telefone, eu dou meu Instagram, eu respondo. Ontem um aluno que eu gravei os cálculos, tá? Inclusive eu vou aproveitar esse momento. O cálculo número 4, o 13º eu coloquei até 2015, tá? Era até 2016 e fica 2/12 também. Então a retificação aí nas aulas de cálculos. O item, a questão número 4, o 13º, 2016, eu só coloquei até 2015, 2016, 2/12. Tá? Então, o aluno me mandou mensagem ontem, 11 horas da noite, eu respondi. Quando ele acordar, ele olha. Eu respondi na hora que eu vi que eu estava acordada. Então, não tem problema. Eu ajudo, pode mandar mensagem, pode mandar o que for. Eu só não vou lhe responder na hora se eu estiver realmente fazendo outra coisa. Mas eu não tenho problema nenhum em ajudar. Eu acho que eu nasci realmente foi pra fazer isso, tá? Não tenho problema nenhum, mas eu não dou. Essa é a única coisa que eu não dou. Se eu não quisesse ajudar, eu não colocava o meu gráfico aí, eu deixava só pra mim e pronto. Eu não botava meu gráfico. Vocês vão ver que lá, quando chega nos recursos, tem um monte de gráfico. Aquilo ali fui eu que fiz e coloquei. Eu tento facilitar. Mas por que essas remissões eu não dou? Porque ela não vai ajudar vocês, tá? Não pense que você pegar a CLT do seu amiguinho que passou na prova passada, tirou uma nota boa, vai lhe ajudar. Porque ele sabe por que ele colocou ali. Você não sabe. Essa CLT que eu coloco aqui pra vocês é a CLT que eu fiz minha prova, tá? Se você me perguntar por que esse artigo tá aqui, eu não sei. Porque já faz tempo que eu fiz. E fui eu que fiz.
Eu juro a vocês que fui eu que fiz. Eu não copiei de ninguém, fui eu que fiz. Mas hoje eu não lembro. Então é importante que vocês façam isso. Então como é, Carol, como é que tu sabe que esse artigo é para estar aqui, que esse artigo é para estar aqui? Como que você sabe fazer isso? Estudando. Então como é que eu faço as remissões? Tu me presta teu livro 2, por favor. Você está aqui estudando, você vai fazer a cópia de peça. A mesma coisa você faz no livro 1, tá? De teoria. Mas você está fazendo aqui a cópia de peça. Aí tá aqui, prejudicial, prescrição bienal. Contrato foi rescindido, data tal, tendo o reclamante até a data tal para ingressar com a ação. No entanto, o reclamante ingressou com a ação apenas em tal data, portanto, mais de 2 anos após a extinção do pacto laboral, pelo que requer a prescrição bienal do seu direito de ação e extinção do feito com julgamento do mérito. Aí ele coloca artigos. Nos termos do artigo 487, inciso 4 do CPC, e ele coloca o artigo 7º, inciso da Constituição. Certo? Nesse caso aqui, ele colocou esses dois. Como é que eu faço as minhas remissões? Lá no artigo 487, eu vou colocar o artigo 7º. Lá no artigo 7º, eu vou colocar o 487. Certo? É assim que vocês vão fazendo. Estou estudando sobre prescrição. Eu acho que o artigo 11 também fala de prescrição. Coloca o artigo 11 também. Certo? Ah, ele fala aqui, não sei, deixa eu pegar um que fale mais artigo. Pronto, esse aqui. 337. Nulidade. E o espaço é desse tamanho, né? Nulidade de citação. Aí ele coloca aqui o 852A, inciso 2, parágrafo 1º. Aí 852B da CLT, artigo 5º da Constituição e artigo 794 da CLT. Ele colocou todos esses artigos. Então, como que eu faço a remissão? Nesse aqui eu vou colocar esse e esse. Nesse aqui eu vou colocar esse e esse. Nesse aqui eu vou colocar esse e esse. Tá certo? Por que é referência cruzada? Porque eu tô cruzando os artigos. Tá certo? Então, o que você achar primeiro, vai estar lá as suas remissões. Certo? Até aqui? Alguma dúvida? Então, eu vou encerrar aqui. Gente, obrigada. Qualquer coisa, eu já dei meu telefone, meu Instagram nas aulas de cálculos. Pode perguntar, tá bom? Boa tarde, até mais.